Direito Civil. Vamos falar hoje como são realizados os divórcios consensuais e como permitir que eles sejam homologados rapidamente na Justiça. Está conosco agora a advogada especialista em Direito de Família e Sucessões e membro do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família no Rio de Janeiro, Ana Carolina Coutinho. Doutora Ana Carolina, seja bem-vinda à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado por atender ao nosso convite, doutora Ana Carolina. E antes de entrarmos para esta pauta sobre os divórcios consensuais, já que estamos no mês da mulher, a senhora também tem algum relato para falar sobre a superação para poder ser advogada, para poder exercer o direito por ser mulher? Olha, eu acho que a mulher hoje, principalmente no dia 8, né, que a gente teve o dia em homenagem ao Dia das Mulheres, é uma honra poder falar desse tema, que as mulheres ainda sentem muita insegurança, e é um reconhecimento muito grande atuar como advogada de família e poder estar defendendo tanto as mulheres quanto homens, mas poder trazer um pouco do direito que as pessoas ainda não sabem, né? Às vezes não sentem e não entendem a fundo sobre a legislação. Então, é uma superação diária em que a mulher tem ganhado cada vez mais independência, o empoderamento feminino. Então, poder levar e agregar conteúdo às pessoas, principalmente às mulheres, é uma gratificação muito grande, principalmente na minha área de atuação. Mas e a senhora já passou por alguma questão, por um momento assim que foi feita uma discriminação pelo fato de ser uma advogada mulher? Em algumas vezes sim, principalmente pela minha idade. Hoje eu não tenho nem 30 anos, eu tenho 29 anos, me formei, comecei a faculdade com 17 anos e me formei com os 22. As pessoas ainda têm uma certa discriminação, até imposta pela sociedade em relação à idade e por ser mulher. Mas com o passar do tempo eu vejo que isso vem sendo quebrado, ainda mais com a autoridade, né, que você vem ganhando com o passar do tempo e vem adquirindo a confiança dos seus clientes. E aproveitando então, já que a senhora também está nas redes sociais, vejo ali que principalmente no Instagram, trazendo conteúdo diário e também de graça para as mulheres acompanharem, assim como qualquer cidadão, além de vídeos informativos, acredito que por esse canal chegam muitas dúvidas a respeito do tema de hoje, o divórcio consensual, doutora Ana Carolina. Sim, hoje eu tenho, até já tive vídeos com visualizações de quase 8 milhões de acessos. Então, assim, eu consigo trazer um conteúdo de forma gratuita e tem um alcance muito grande, inclusive pessoas, mulheres, homens, que às vezes não têm acesso e condições financeiras de estar contratando um advogado, e eu, por meio de conteúdos jurídicos e gratuitos, consigo atingir uma quantidade muito grande e a pessoa se sentir internalizada com aquela situação e ser uma situação que esteja passando naquele momento. Divórcio consensual. Para se divorciar dessa forma, é preciso o consentimento da outra parte ou não, doutora Ana Carolina? O que acontece? O divórcio ele surge em 1977 e até então o casamento era indissolúvel. Só que hoje muitas pessoas não sabem, mas o divórcio tem natureza de um direito potestativo. O que isso significa? Que independe do consentimento da outra parte. Às vezes as pessoas têm na cabeça, principalmente as mulheres, o meu marido não quer me dar o divórcio. Isso no direito não existe. É um direito potestativo, incondicionado e instintivo. O que isso quer dizer? Que não admite culpa. Uma pessoa, basta que um dos cônjuges queiram se separar. Ou seja, pode ser de forma consensual, em que ambos queiram se separar e chegam num consenso, ou um deles querendo se separar, seja necessário ingressar na justiça. Então, assim, antigamente, os casamentos duravam mais tempo porque as pessoas se mantinham infelizes por mais tempo. Hoje em dia, não. A mulher, tanto é que isso é comprovado, né? O próprio advogado Rodrigo da Cunha Pereira, que é presidente do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, ele sempre fala e deixa claro que isso é dado estatístico, que a maioria dos pedidos de divórcio é por parte das mulheres hoje. Então, assim, basta que a vontade dela seja prevalecida, não é necessário que o outro cônjuge esteja de acordo, por se tratar de um direito potestativo. Então, não é preciso do consentimento da outra parte. No direito brasileiro, quais são, então, os procedimentos por meio dos quais a separação e o divórcio podem ser requeridos? Nós temos 3 procedimentos. O divórcio extrajudicial consensual, que é o realizado em cartório por escritura pública, é um procedimento mais
mais rápido, porque as partes estão de acordo e tem alguns requisitos, que são: não pode ter filhos menores e incapazes, mulher grávida, e as partes, os cônjuges, precisam estar de acordo com os termos do divórcio. Temos o judicial consensual, que por mais que seja de comum acordo, precisa ser pelo judiciário em razão de faltar algum desses requisitos, geralmente quando tem filho menor e aí necessita da intimação do Ministério Público, ou judicial litigioso, quando tem filho ou menor incapaz e quando os cônjuges não estão de acordo. Então, obrigatoriamente, precisa ser por meio do judiciário. E temos ainda o divórcio extrajudicial. E, neste caso, quais são os documentos necessários e qual é a diferença, então, para o judicial? Hoje no Brasil, Sérgio, é muito mais prático e rápido se divorciar, principalmente pelo divórcio extrajudicial, né, que é a possibilidade de fazer pelo cartório. Como eu falei anteriormente, é essencial que haja tanto o consenso do casal, não tenha filhos menores e que a esposa não esteja grávida, sendo exclusiva a presença de um advogado, até que o advogado constituído especialista na área possa alertar as partes sobre seus direitos. Ele é realizado em cartório e os documentos necessários, óbvio, vai depender do caso concreto, mas em regra é certidão de casamento atualizada. Hoje, se você não for casado pelo regime legal, que é a comunhão parcial de bens, provavelmente você terá feito um pacto antinupcial, então esse documento precisa ser apresentado, e documentos pessoais, como CPF, carteira de identidade e outros. Esse divórcio extrajudicial ele é realizado no cartório de notas, independentemente de ser o cartório do seu casamento. Basta que seja no cartório de notas e que as partes estejam de comum acordo. Há necessidade de pagar imposto quanto ao imposto de transmissão do patrimônio só quando houver necessidade. E no caso dessas pessoas que vivem hoje com uma união estável até reconhecida em cartório, é possível, é necessário fazer um divórcio ou não? Nesse caso, o que acontece? Em caso de união estável, nós temos, primeiro ponto, ter o reconhecimento da união estável. Foi feita uma escritura pública de reconhecimento? Ótimo, você vai entrar com uma dissolução da união estável. Se não foi feito, precisa primeiro reconhecer para depois entrar com a dissolução. Mesma coisa, hoje a união estável é equiparada ao casamento, tem os mesmos efeitos jurídicos e também pode ser realizada por cartório. E essa dissolução da união estável também é tão prática quanto, por exemplo, um divórcio extrajudicial? Exatamente. Pode também ser realizado em cartório. O tempo, geralmente, todos os cônjuges estão de acordo, ambos os companheiros têm um tempo reduzido, é rápido, geralmente acontece até 6 meses. Basta apresentar a documentação, a escritura pública, né, de união estável, que consegue resolver da mesma forma que no divórcio. Doutora Ana Carolina Coutinho, e quais temas precisam ser tratados no divórcio? A senhora já antecipou alguns, como filhos e bens. E quanto tempo estão sendo realizadas essas homologações desses divórcios? É até interessante pontuar aqui 2 decisões recentes, tanto do Tribunal de São Paulo quanto do Tribunal de Goiás, em que claramente comprovaram a demonstração da celeridade processual em âmbito judicial. Nós tivemos 2 homologações de divórcio consensual, uma em 25 horas e outra em 2 horas. Tem sido cada vez mais rápido o procedimento. E aí, o que é tratado no divórcio? Primeiramente, a decretação do divórcio, a partir do momento que rompe os vínculos matrimoniais e jurídicos. Partilha de bens. Isso aí vai depender do regime de bens que foi escolhido pelo casal, seja antes do casamento ou durante ele. Pensão alimentícia para o ex-cônjuge, né? As pessoas acham que isso às vezes não tem, mas dependendo do caso concreto, pode ser pedido. Vai depender do caso em questão e da análise do juiz. A questão do sobrenome, se a parte vai querer permanecer com o sobrenome do ex-cônjuge ou não. Isso é no ato do divórcio que tem que ser decidido. Guarda dos filhos menores de idade, regularização de visitas, pensão alimentícia para os filhos. Tudo isso será necessário quando for decretado o divórcio. E doutora Ana Carolina, a traição afeta ou pode acabar até influenciando em um processo de divórcio? Isso é um tema polêmico, né? E às vezes, principalmente as mulheres, elas são ameaçadas um pouco em relação à traição, e inclusive sobre perder guarda, né? De ser taxada na sociedade. Hoje, a traição não gera efeitos para a ação de divórcio,
principalmente para não servir como instrumento de vingança. Existem casos específicos que até geram indenizações quando fica claramente comprovado o constrangimento ao cônjuge traído, seja em decorrência de uma exposição social, mas na maioria dos casos isso não pode ser utilizado nem contra a mulher, nem contra o homem. E a mulher nem o homem irão perder a guarda por causa disso. Não é motivo suficiente. Doutora Ana Carolina, existe a possibilidade de ter ali um divórcio consensual, mas a pessoa voltar atrás, se arrepender? É possível desistência de um divórcio? Sim, isso acontece muito. As pessoas não sabem, mas sim. Primeiro ponto, comunicar ao seu advogado que esteja assessorando e auxiliando. Por quê? Você só pode desistir do divórcio antes da sentença de divórcio. Depois disso, não, é uma decisão renunciável. Então, se não teve sentença ainda, faça uma petição informando ao juiz e pedindo a reconciliação do casal. Agora, se o divórcio já tivesse sido decretado, ele não pode ser anulado. E aí só tem uma solução, casar-se novamente, como da primeira vez. E o divórcio? O que seria então o divórcio online e os requisitos para esse divórcio online, doutora Ana Carolina? O divórcio online ele surgiu em 2020, é recente, e ele tem os mesmos requisitos que o divórcio extrajudicial, que é realizado em cartório, só que ele é online. São os mesmos requisitos. As partes precisam concordar com todos os termos do divórcio, partilha, sem filhos menores incapazes e sem mulher grávida. E, mais uma vez, precisa do advogado especialista na área. Só que desde 2020 que tem essa possibilidade de ser realizado online pela plataforma do e-notariado. Foi um provimento do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, número 100 de 2020. Só que, como é algo recente, ele dá um prazo de 6 meses para os cartórios se adaptarem a esse novo sistema. Não são todos que têm essa possibilidade. E, além disso, do divórcio online facilitar, acontece geralmente muito quando cônjuges, ainda não estão preparados para decidirem sobre o divórcio pessoalmente, ainda está com aquela relação muito machucada, não conseguem se encontrar depois de tudo que aconteceu, então é uma alternativa, então é preciso que cada cônjuge obtenha um certificado digital, que isso pode ser realizado em qualquer tabelionato de notas e também de forma gratuita. E doutora Ana Carolina, aproveitando assim a experiência que a senhora tem com as redes sociais, principalmente ali no Instagram, a senhora consegue fazer um perfil mais ou menos das principais dúvidas? Quais são os principais erros que as pessoas acabam cometendo quando começam um procedimento de divórcio e isso pode gerar alguma nulidade dele? Primeiro ponto, as pessoas, como a gente pontuou aqui, acham que para se divorciar precisa da outra parte. Não, você tem que pensar em você. Não está feliz? Entre com pedido de divórcio na justiça. Uma outra coisa que as pessoas, às vezes, têm muito erro, o marco do divórcio em si é a separação de fato. A partir do momento que você se separou de fato, por mais que estejam ainda morando dentro da mesma casa, mas que não tenham mais vínculos matrimoniais, o divórcio já existe. E esse é o marco para que seja realizada a partilha de bens. Então, por exemplo, um casal adquiriu um imóvel, por exemplo, o cônjuge, o homem ou a mulher, quando já estavam separados de fato. Esse bem não vai se comunicar, porque ele foi adquirido já na ruptura ali do vínculo matrimonial. Então, assim, não espere muito tempo para entrar com o divórcio. Hoje você tem várias ferramentas que te facilitam. Então, assim, se você não está feliz, entre com o divórcio, é um procedimento simples e busque um advogado especialista na área, para que possa te auxiliar. Muito bem, falamos sobre divórcios consensuais e conversamos sobre isso com a advogada especialista em Direito de Família e Sucessões e membro do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família no Rio de Janeiro, a doutora Ana Carolina Coutinho. Doutora Ana, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Até uma próxima. Eu que agradeço. Bom dia a todos e boa semana. Muito obrigado. Sérgio. Muito obrigado. Sérgio.